Em termos de artes visuais, o Cordeiro é praticamente o primeiro a inserir a arte computacional dentro da sua obra. Então isso me interessou muito. O Cordeiro desde cedo me chamou a atenção por essa precocidade. Porque veja que ele começou a fazer os primeiros trabalhos digitais da década de 60, não, até 73 mais ou menos, que ele trabalhou com esse tipo de arte, sempre ligado a programadores de computador, que ele sempre incluía também na sua obra como coautores. Ele considera que o programador é tão autor quanto ele, né? Isso é uma característica da arte computacional. Nós temos assim os primeiros teorizadores desse tipo de arte, que naquela época se chamava estéticas informacionais, como Abraham Mole, Max Bense, Edmund Couchot, né? Eles colocavam muita ênfase no programa, né? Tanto assim que muitos trabalhos do Valdemar Cordeiro parecem repetitivos, porque na verdade o que importa é o programa, é chegar a um programa que seja capaz de produzir um objeto de arte. Então assim, o resultado final nem é tão importante, o importante é a ideia, né, que está por trás desse processo. Um dos primeiros trabalhos que ele fez, que é o Beabá, na verdade é uma máquina de produzir textos. E me ocorreu que nós poderíamos procurar um mecanismo de gerar conjuntos de letras que parecessem palavras da língua portuguesa. Em português, tem muitas palavras de 3 sílabas, 6 letras. E ocorre muito frequentemente o conjunto vogal-consoante, vogal-consoante, vogal-consoante. Muitas palavras são assim. Então, vamos gerar palavras que têm essa característica. Aí, se a gente simplesmente juntasse essas várias possibilidades, né, elas não teriam muito a característica da língua portuguesa. E uma forma da gente ver como aparecem as sílabas na língua portuguesa era pegar um dicionário e olhar no dicionário, por exemplo, quantas palavras você começa com vogal consoante. Então, é AB. Então, tem uma porção de palavras que começam com AB, começa com aba até a bunda ou qualquer coisa desse tipo, né? E então veio a ideia de olhar quão frequente é o conjunto AB, AC, AD, a E já não é mais porque é vogal-vogal, a F, a G e assim por diante. Então eu disse, não, então vale a pena, em vez de pegar o número de palavras, ver quantos centímetros no dicionário tem palavras que são com AB, AC, AD, a F e assim por diante. Eu dava para ele qual é a probabilidade que esses conjuntos de letras aparecem na língua portuguesa. E aí eu sorteava um número ao acaso e que ia escolhendo essas palavras, mas com as probabilidades que aparecem na língua portuguesa. E eu entrava com esses dados com que probabilidade entrava. E aí ele acabava gerando listas de pseudo-palavras, né? É um robô, né, que produz textos. Você vai lá, quer dizer, eu digo você, o visitante, o espectador, e vai lá e manipula as letras e as palavras, e o computador vai gerando frases, né? Vai gerando como se fosse uma espécie de poesias. É uma máquina produtora de poesias, né? Então ali já está o germe desse conceito de arte interativa, né? Onde o espectador é uma espécie de coautor também. Ele participa da confecção da obra final. Como a gente estava no início ainda da computação, ainda não existia a interface gráfica que existe hoje. Ele não fazia desenho, não é que nem hoje que o computador faz gráficos, faz coisas assim. A saída dele era
era uma folha de papel com letras, né? E com isso ele conseguia fazer com que um computador que só escreve, né, na época só escrevia alfanumérico, que se chamava, né, ele pudesse produzir uma imagem. Se a gente queria fazer uma imagem, a gente deveria ser capaz de pôr pontos claros e escuros, né? Uma imagem feita numa máquina de escrever, ela deve ter uma imagem feita de uma sucessão de pontos claros e escuros. Uma coisa branca e uma coisa um pouco menos branca seria um sinal de menos, uma coisa um pouco mais preta seria um sinal de mais, uma coisa mais preta ainda seria pôr um sinal de mais um X e superpor essas coisas. Nós vimos que nós podíamos fazer, acho que 6 ou 7 níveis de intensidade. Aí o Cordeiro disse, bom, mas como isso é um computador, é uma máquina fria e coisa desse tipo, eu queria que a gente trabalhasse com uma imagem muito humana. E aí ele sugeriu um pôster do Dia dos Namorados, que ele conseguiu na época, e nós decidimos então trabalhar com o Dia dos Namorados. E fazer o quê? Então a gente poderia simplesmente transformar a imagem e pôr no computador, mas achávamos que isso era uma coisa muito trivial. Por outro lado, eu queria fazer uma coisa muito científica. E aí existe uma operação em matemática, quem estuda matemática sabe, que se chama fazer uma derivada de uma função. E a derivada de uma função é muito importante em física. Por quê? Porque a derivada de uma função enfatiza o que mudou. Isso em matemática é o que significa uma derivada. Na época nós dividimos o trabalho, ele escolheu a imagem, mas para pôr no computador tinha que colocar o que é claro e o que é escuro, fazer toda uma tabela. Ele pegou a tal da imagem, analisou lá com uma lente, não sei o quê, e me deu uma tabela mostrando, dando um número, tá? Se fosse muito claro era 0, se fosse um pouco mais escuro era 1, até 7 que era bem escuro. E ele me deu essa tabela que ele fez à mão, analisando a imagem, né? E eu, por outro lado, fui fazendo o programa, e com a ajuda também de um programador, para entrar com essa imagem, com esses dados no computador. E depois eu fiz a operação de achar a derivada, que é o que analisava as mudanças. Então aqui eu tenho umas fotografias que mostram isso com muita clareza. Isso daqui foi a imagem digitalizada, quer dizer, impressa, e que é impressa pelo computador, tá? Mas é formada por letras, né? Uma impressora. Então, ele me deu os dados e eu imprimi essa imagem. Mas aí então a minha ideia era de olhar a derivada, que olhasse onde tem mudanças. E olhando onde tem mudanças, a gente tem aqui a primeira derivada. Então ela analisa a imagem e vê onde tem mudanças. Então você vê que, se você olha a primeira imagem, aqui é tudo branco. Aqui tem toda uma região bem preta, uniforme. Mas onde tem mudança do branco para o preto é só aqui. Então, na derivada, aparece essa linha aqui. Mas depois, quando é tudo preto, ela não muda mais e ele faz branco. Então, essa é uma forma de fazer uma derivada geométrica de uma imagem. O Valdemar Cordeiro, assim como outros artistas da época dele, e eu acho que eles deram expressão a esse pensamento da imagem como constituída de pequenos pontos, né? Pequenos pontos que podem ser trabalhados. Não só você traduz uma imagem para letras e a imagem continua lá, como você pode também trabalhar essa imagem posteriormente como se fosse um Photoshop, né? Se ficou muito escuro aqui, você substitui por outras letras.
Se está muito claro, você substitui por outras letras. Então você vai melhorando a imagem, vai trabalhando em cima da imagem. Por isso que ele produz muitas imagens iguais, como Gente, por exemplo, né? Uma foto tirada na Praça da Sé de uma multidão. Tem várias imagens diferentes, são estudos, na verdade. Ele vai testando várias possibilidades de combinação de letras para ver o que sai melhor. Cada uma é uma interpretação diferente da mesma imagem, como se fossem variações em torno de um mesmo tema de notas na música. Quando ele pega, por exemplo, uma imagem da menina, né, que está fugindo de uma explosão de napalm no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, e faz uma imagem com letras, transforma uma foto dela numa imagem com letras, né, amplia, e dá um nome de A Mulher que Não Era Bebê. Bebê era porque naquela época todo mundo estava falando da Brigitte Bardot, que veio para o Brasil, né? Então essa mulher não era bebê, né? Então ele era socialista, evidentemente, né? Todos sabemos que ele era socialista, militante. Então ele introduz dentro dessa arte tão asséptica, né? Tão fria, que é a arte do computador, ele introduz o comentário social. Né? Ele é um dos raros que fez isso no seu tempo. Ele achava que o futuro da arte estava nesses meios eletrônicos e digitais, porque isso ampliaria o número de pessoas que poderiam participar do processo de produção. E quem sabe, num determinado momento, não haveria mais distinção entre produtor e receptor. Todos fariam parte de um mesmo processo. Que é um pouco uma coisa que acontece hoje na internet, né? Onde as pessoas pegam seu celular, produzem um vídeo, colocam no YouTube. Acho que foi muito importante a contribuição do Waldemar Cordeiro, porque ele introduziu isso muito precocemente no Brasil. Né? Muito precocemente, quer dizer, poucos países, só alguns países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, né? Estavam num estágio, digamos assim, suficiente para produzir trabalhos artísticos com essa tecnologia. E nós aqui no Brasil fizemos parte dessa história, tanto assim que o Waldemar Cordeiro, ele fez uma das primeiras exposições mundiais de arte tecnológica, que ele chamava de Arteônica, nos anos 70, na FAAP. Ele trouxe para São Paulo quase todos os artistas mais importantes que existiam, que estavam produzindo trabalhos com computadores no começo dos anos 70, no comecinho dos anos 70. Isso dá para o Brasil uma posição de vanguarda também, dentro desse campo, né? A gente começou muito cedo, a gente teve a sorte também de aqui no Brasil ter tido a experiência da poesia concreta, que também era muito avançada, também pensava em termos de futuro, né? Então a gente teve movimentos que nos levou para frente. Se você vê assim cronologicamente, você vai percebendo que ele vai radicalizando um processo. Mas lá no começo, na fase ainda concreta, ele já tem trabalhos que utilizam, por exemplo, o conceito de pixel, né? O conceito de unidade. Ele vai aos poucos chegando lá, ele não chega por acaso na arte computacional, né? A obra dele vai apontando para isso. Né? Desde o começo dos anos 60, ele vai tendo experiências que vai levando a isso. Então eu acho assim que é de uma coerência muito grande, né? É uma coerência muito grande, porque de um lado ele tem aquele lado concreto, que implica uma certa racionalização da obra, né? Implica também um conceito de abstração da imagem, mas de outro lado ele também tem essa questão da utopia socialista, e ele tenta o tempo todo fazer com que essas coisas não sejam contraditórias, né? Você pode fazer uma arte que seja formal, abstrata, mas que esteja dizendo alguma coisa a respeito da humanidade.